paz seja contigo. Estamos na casa de Deus, aqui no Templo Central da Assembleia de Deus, central de colégio, primeira igreja evangélica Assembleia de Deus, central de colégio, aqui no coração de colégio do Rio de Janeiro, Brasil, América do Sul, América Latina, é aqui que nós estamos. Glória a Deus. Né? Um grande continente sul-americano. Glória a Deus. Não norte-americano, mas sul-americano. Eu quero ler a palavra de Deus no capítulo de número 16 do Evangelho e escreveu o Evangelho de Jesus, escrito por João. João, capítulo 16, eu quero fazer uma leitura desse texto para a nossa meditação, para o nosso elevo espiritual. E haja gozo no nosso espírito, independente de qualquer resultado das eleições que houveram hoje. Né? Infelizmente, para vergonha do Evangelho brasileiro e mundial, muitos, entre aspas, pastores, líderes, não sei de quê, que não representa o céu, tá? Se aliaram à esquerda, a um condenado, se aliaram a um ser abjeto que está aí ainda com os seus processos judiciais não cancelados, não inocentados, apenas mudou de instância, e como o povo está sendo destruído porque não tem e não quer conhecimento, ouvir a explicação do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, dizendo, quando foi indagado, se o candidato da esquerda ele tinha sido inocentado. E o presidente do Tribunal Superior de Justiça, o STJ, ele disse: não houve nenhum inocentamento, apenas foi feita uma mudança de jurisdição. O processo foi tirado daqui e é enviado para o Tribunal de São Paulo. Ele vai continuar respondendo pelos as suas acusações. Apenas isso que aconteceu. Uma mudança de vara, uma mudança de forma. Saiu da instância federal do Supremo, veio para o Fórum de São Paulo. Só isso. E ele se candidatou, para os ignorantes que não sabem, ele se candidatou e está gastando rios de dinheiro em cima dos bobos e em cima de tudo, viu? E digo que, aspas, as mudanças até em urnas eleitorais para essa eleição e todas as coisas que vêm acontecendo não são comuns, não são a bem da democracia, porque o Brasil não é um país democrático. Fecho aspas. Deixo isso bem claro, e abri aspas, para afirmar o meu pensamento dentro do artigo 5º da Constituição,
e diz que eu tenho liberdade de expressão e liberdade de comunicação sem censura. Não estou aqui citando o nome de ninguém, mas digo que um país que me obriga a votar, um país que me obriga a servir o exército, um país que me obriga a trabalhar quando convocado, me obriga a trabalhar para a justiça eleitoral. Um país que me obriga é um país que diz para mim que eu não sou livre. Por isso que os Estados Unidos da América é o país da democracia, porque servir exército lá é voluntário, eleições lá não são obrigatórias, elas são facultativas, vota quem quiser. E isso é uma maneira de não se ter medo de alguém usurpar o poder, porque lá também se tira da presidência a partir do momento que a nação se levanta e diz que não quer, tem que sair. Não é igual aqui, que existe tanta coisa, tem que ir para o Conselho de Ética, tem que ir para isso, para aquilo, para tanta coisa para poder tirar uma pessoa. E não pela opinião do povo. Democracia ainda significa governo que emana do povo, pelo povo e para o povo. Aqui não é assim. Lamento. É apenas uma palavra introdutória de lamentação. Lamento. Lamento por você que se diz pastor e você se candidatou pelo PT e pelo PSOL e pelos partidos comunistas, socialistas, entre aspas, mas é socialismo versus comunismo, porque Hitler também é socialista, tá bom? A partir do momento que se cria a lei para obrigar eu a fazer alguma coisa que eu não quero, isso não é democracia, isso é comunismo. A partir do momento que um homem quer sentar numa cadeira e dizer que ele tem que sair de lá o dia que ele quiser, ou se ele morrer, isso é comunismo. Imbecis são os crentes que hoje não dobraram o joelho e não orou a Deus e não foi lá votar pelo Brasil. E se não gosta do presidente da direita, pelo menos sentisse no seu coração o dever de fazer o que a mulher dele, serva de Deus autêntica. Eu não digo que o presidente é crente, não. No sentido de ali um cristão e tal. Não. Mas a mulher dele é. E eu digo, se não fosse por ele, votava por ela. Acho que Deus seja louvado, porque Deus ainda está no controle e no comando de tudo. Pesquisa, boca de urna, informação de Globo para mim, Globo esgoto, lixo, para mim não está valendo nada. Vai ser no final. Vai ter segundo turno? Vamos para o segundo turno. Jejuamos hoje pela nação. E se formos para o segundo turno, vamos jejuar novamente. E aí, não vamos jejuar 12 horas, não. A gente vai aumentar essa carga de jejum aí. Vamos jejuar 2, 3, 4, 5 dias se for preciso. Mas a gente vai ganhar essa eleição. Ou, se não ganharmos a eleição ali logo direto, Deus vai intervir nisso aí de outra maneira, ou Ele vai governar a nação. Até porque, se Deus quiser governar através da mula, Ele governa. Porque Ele tratou com o profeta através da mula. E eu creio pregar hoje
mas, já pregando, né? Mas eu vou deixar aqui que você deve procurar a plenitude do Espírito Santo. Você deve procurar a orientação do Espírito Santo para a sua vida em todas as coisas. O mês está começando, a partir de amanhã, né, começa aí pagamentos, né, das Forças Armadas, dos ministérios e tal. A partir de terça-feira começam os pagamentos, né, dos salários de aposentados e pensionistas, e enfim, e começam os pagamentos dos empregados, não é verdade? E nós precisamos entender o seguinte: o crente em Jesus precisa perguntar: onde vou gastar meu dinheiro? Como vou gastar meu dinheiro? Mas ele tem que perguntar isso, não é para a sua própria consciência apenas, ele precisa perguntar isso para o Espírito Santo. Eu hoje estava almoçando com o pastor Carlos, meu tio querido, em minha sala, ao mesmo tempo que a gente ouvia a mensagem do pastor Luciano Subirá, e em meio a isso a gente ainda conversava, tudo ao mesmo tempo, não é verdade? Comendo ali uma costelinha de porco com batata corada, né, tio? Foi uma bênção. E nós estávamos ali na presença de Deus, agradecemos a Deus por estarmos ali almoçando em comunhão, não é? E nos alegramos no Senhor, que a comida foi tão boa, ele já está cochilando tão na sala, meu amor. Foi boa, foi boa. Mas glória a Deus por isso. Né? Louvamos a Deus por isso e que venham mais. Para a glória de Deus, porque comunhão no partir do pão foi o que o Senhor nos ensinou. O Senhor. A gente não tem que soar junto, mas a gente precisa comer mais junto. Isso faz parte. Vou terminar aquele fogão de lenha para poder o tempero ficar melhor, né? E a gente vai voltar lá para a nossa roça, né? E glória a Deus por isso. Bom, meus irmãos, eu ouvi aquela mensagem e ali junto o pastor já está ali ouvindo e almoçando e está fora da regra da etiqueta que eu sei, e na hora do almoço, né? É hora de prestar atenção em mensagem, né? Em televisão, mas tudo bem, fugimos um pouco da etiqueta hoje, mas foi por um bem maior. E o pastor Luciano pregou uma mensagem, irmãos, como ser e o dever de ser dirigido, dominado, governado pelo Espírito Santo. E ele contou algo interessante, irmãos, que aconteceu com ele, que motivou o meu coração a falar isso para os irmãos aqui esta noite. E é claro que eu não vou falar, não vou me estender, mas é apenas um toque, como diz uma canção, apenas um toque. Ele disse que ele estava lá no Canadá quando ele foi pregar, e ele dirigia até mesmo uma igreja no Canadá, e ele tinha uma carteira. Eu usei muito esse tipo de carteira grande, né? A gente colocava o talão de cheque aberto nela, né? Eu usei muito tempo esse tipo de carteira de couro, né? Até porque eu podia, né? Hoje eu não estou podendo, não. Está difícil trocar, a minha carteira já está velhinha, está difícil comprar outra. Então, veja bem, que ele perdeu, quando ele voltou para o hotel, lugar onde ele estava alojado, ele percebeu, cadê a carteira com documento, com dinheiro, com talão de cheque, com cartão de crédito, com tudo, porque aquela carteira comportava tudo. Ela era tão boa que ela dava o talão de cheque aberto, ela dava o dinheiro, ela dava os cartões, ela dava os documentos, tudo nela. E
E ele botou a mão na cabeça, meu Deus, como é que eu vou voltar para casa? E essa coisa toda, como é que eu vou me virar? E cartão, e essa coisa toda, tudo é do Brasil, não é daqui. E agora Jesus, e aquela coisa toda, e de repente, depois que ele procurou, que ele fez o caminho de volta onde ele andou, e aquela coisa toda, e tal, tudo aquilo, e na chuva, e se molhou, e aquela coisa toda, depois de todo esforço, ele então resolve orar. Eu abro aqui o parênteses para dizer, não é assim que nós fazemos? Se a gente faz assim, a gente está errado. O crente primeiro ora, depois faz as coisas. O crente primeiro ora, depois faz as coisas. Só que, infelizmente, os crentes do século XXI, eles estão acostumados a ir buscar resposta na internet. Os crentes do século XXI estão indo fazer pergunta a pastores, em vez de fazer um gabinete pastoral com o seu pastor. Mas o meu pastor não tem sabedoria, meu pastor não é espiritual, então muda de igreja. Vai procurar um pastor. Ou então, ora para Deus encher seu pastor. O que não dá é para as pessoas continuarem nessa mesmice, essa vida espiritual tacanha, medíocre, que elas vivem. Perceba e veja bem, ele então orou, e foi ali que muda o curso e o ministério dele. E ele fala muito hoje sobre o quê? Vida dirigida pelo Espírito Santo. E é o que ele tem vivido, e olha, ele tem vivido experiências magníficas. Sabe o que aconteceu? Na calçada, debaixo de chuva, ele vira para Deus e fala: Senhor, tu pode, Espírito Santo, me mostrar aonde a minha carteira está. E de repente, para resumir bem aqui, enxugar bem, de repente ele é levado em espírito, como se num sonho, ele é levado em espírito ao momento em que ele está conversando com o irmão, e de repente a carteira, numa trombada que ele dá, a carteira pula do bolso, e a carteira cai, e quando ele deu aquele salto, a carteira caiu na água que estava rente à calçada, e a carteira cessou. Ele voltou, saiu procurando e não conseguiu achar. E aí ele falou: Senhor, por favor, me dá o restante da visão. Aonde ela foi parar? E foi como se tivesse pausado um filme e dado play. Continuou. Ela caiu na água, a água levou, parou no bueiro. Ele foi até lá no bueiro, a carteira estava lá no bueiro. Na tampa do bueiro, porque ela comprida não desceu no bueiro. Ela estava na tampa do bueiro. Ele chegou, pegou, e ele levantou e disse: muito obrigado, Senhor. Porque a partir de hoje, eu não abro mão de ser dirigido pelo Espírito Santo. E esse texto de João capítulo 16 é o texto que fala da obra do Espírito Santo, irmãos. Nós vamos começar uma leitura aqui rápida aqui. No versículo 5 diz assim: agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Sei que, ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado, o paracleto, não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele, o Espírito Santo,
ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Repare, não é você que convence ninguém, não é o seu conhecimento teológico, não é seu conhecimento terapêutico, não é nada disso. E até você, terapeuta como eu, psicanalista como eu, conselho para você, peça ajuda ao Espírito Santo. E somente o Espírito Santo consegue penetrar a mente dos homens. Somente o Espírito Santo. Não é Freud, não. Coitado do Freud. Porque se o Freud soubesse tudo, Lacan não vinha depois dele, Jung não vinha depois dele, ou Jung, como as pessoas queiram falar. Mas tem a psicanálise de Freud, tem a de Lacan, tem a de Jung. Pelo amor de Deus, se isso fosse o conhecimento de uma pessoa só sobre a mente humana, não haveria tantos conceitos. Mas eu conheço uma pessoa apenas, que penetra entre a alma e o espírito do homem, e entra em juntas e medulas, e discerne o coração e a intenção da alma do homem. Ele se chama Espírito Santo. Eu vou atender e aconselhar alguém, e fazer uma sessão de terapia com alguém, chama Espírito Santo. Verso de número 9. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. O maior pecado que existe é a incredulidade. E aí Jesus não fez tantos milagres em Nazaré, terra onde ele nasceu, porque lá no meio da sua família não houve tantos milagres por causa da incredulidade. Versículo 10 da justiça, porque vou para o Pai e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. É por isso que há uma pressa do diabo em destruir, como João escreve no Apocalipse. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. E ele já está condenado, para ele não há solução. E eu já vi até debate não, idiotice de pessoas na internet tentando descobrir uma forma de Deus perdoar Lúcifer. Pelo amor de Deus, né? Mas deixa isso quieto, isso é aberração demais. Aí já partiu para o campo da loucura. No entanto, olha só, eu ainda tenho muitas verdades que vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. E aí eu vou dizer para você o seguinte, eu vou ler até o verso 15, mas eu vou dizer para você o seguinte, logo aqui, o Espírito Santo é inesgotável. O Espírito Santo é grande demais. Ele não é incompreensível, mas ele é uma fonte profunda demais. Jesus estava falando da sua ida para o céu e do envio do Espírito Santo para habitar, morar, governar, convencer, ou seja, termina o ministério de Jesus ali com eles, ali tete a tete com eles, e agora começa o ministério do Espírito Santo. Por isso eu vou dizer de novo, a igreja que não está mergulhada, dominada, centrada, movida, enxaguada, imersa no mover do Espírito, morreu. Tal como Adão só se tornou alma vivente e levantou do pó depois que Deus
soprou nele o Espírito de vida. Enquanto Deus não soprar seu Espírito sobre a igreja e sobre a vida dos pastores e sobre as igrejas e sobre os círculos de oração, os ministérios de mulheres, de homens, de crianças, enquanto o Espírito Santo não estiver dominando todas as classes dentro da casa do Senhor, da eclésia de Deus, que a igreja é do grego chamados para fora do mundo, é claro, para viver o quê? Plenitude de Deus. Enquanto Deus não nos encher do seu Espírito até a plenitude do Espírito, a igreja não vai prestar nessa terra. A igreja vai ser inerte nessa terra. A igreja vai viver lançando candidatos para defender a igreja. Os homens vão ficar indo votar na esperança de que um homem defenda a igreja, quando Jesus é a cabeça da igreja e ele é que defende a sua igreja. Mas quando é que a gente fica vulnerável? Eu vou bater em cima disso e terminar essa mensagem. A igreja só se torna vulnerável, os pastores só se tornam frágeis e se envolvem com política. E eu sou contra. Ninguém pode servir a dois senhores. E não vem para cá dizer que o Palácio do Planalto e o Palácio da Guanabara e por aí vai são governados por Deus, não. É lugar de plenitude do Espírito Santo que nada. Se as igrejas não estão sendo, se os templos não estão sendo, que dirá lá é a casa do inferno. Quem governa lá é o Deus desse século. É a Lúcifer mesmo. É Satanás. Senão hoje não estaríamos enfrentando uma batalha espiritual nesse Brasil. Porque essa batalha aqui não é contra a esquerda e direita, não. É contra Deus e o diabo. É por isso que eu reprovo toda atitude de crentes que ficam, não, eu vou votar do lado que apoia aborto, que apoia a aprovação, a liberação de droga, que apoia o homossexualismo, casamento gay, e por aí vai, apoia até projeto de lei aí, ó, que vai fazer com que a pedofilia seja aprovada, e uma moção de aberração, porque já passou na Câmara, só falta passar no Senado para poder ser sancionado. Essa aberração. E muita gente que não é cheia do Espírito Santo, olha, que tristeza. Pessoas que não são dominadas pelo Espírito de Deus, elas não enxergam isso. Elas acham que isso não vai acontecer, mas isso não depende, porque infelizmente estamos numa nação aonde ir lá na urna e apertar verde se traduz para eles que eles podem fazer o que quiser, porque foram eleitos por nós. Ou seja, nós damos a eles autoridade para fazer o que quiser, ainda que seja aquilo que a gente não concorda. Fatiaram a Petrobras e o governo só tem um pouco mais de 30% dela. Alguém falou isso para alguém? Não. E quem fez isso? A esquerda que está aí tentando entrar de novo. Roubou e vendeu um montão de pedaços dela para os americanos. Por isso que a gasolina está aí, ó. E para baixar, o presidente da direita teve que abaixar um montão de imposto. Não foi? Ele não abaixou o preço da gasolina, ele abaixou os impostos que se cobram em cima. Esse presidente que muita gente não quer de volta, não quer que permaneça. Mas espera aí,
Não deu tempo, só não deu tempo da esquerda que estava lá vender tudo. Coloca lá de novo. Isso aqui vai ficar pior do que casa de viúva. Já viu a viúva quando ela fica viúva e o marido deixa uma herança para ela? E de repente ela começa a gastar igual uma louca. Daqui a pouco ela está alugando o quarto para poder viver. Porque ela vai vender as joias e comprar bijuteria de R$1. Ela vende o quadro caro que o marido deixou. Ela vende móveis caros e começa a comprar aglomerado. Quantas pessoas moram em Copacabana? Num apartamento de 5, 6, 10 quartos, mas dorme num e aluga 9 para continuar morando em Copacabana. Tá bom? Cuidado para o Brasil não virar isso. Não virar Cuba, Venezuela, Colômbia, Bolívia, por aí vai. Nicarágua, tá bom? Iraque. Tá certo? Porque quem é que construiu uma embaixada lá em Brasília para os muçulmanos? Quem é que trouxe mais de 20 milhões de muçulmanos para cá? Quem foi? Não foi a direita, com certeza. E quando eu falo direita, eu estou falando do presidente, tá? Eu não estou falando de partido, de nada disso, não. Estou dizendo de um homem que fez um montão de porcaria movido pelo diabo, dominado por Satanás. Um homem que há pouco tempo estava dentro de um centro espírita, recebendo uma estatueta de Zé Pilintra e sendo colocado várias guias de macumba e dizendo que os Exus estavam com ele e iriam dar a ele a presidência. E talvez você hoje não jejuou para que Deus colocasse um presidente, enquanto o diabo está usando os seus para colocar presidente. A igreja vazia do Espírito Santo não está se comprometendo em falar: Espírito Santo, dirige a eleição. Mas eu estou, ainda que eu seja apenas um Elias, mas um Elias só já faz uma bagunça em Samaria. E Acabe tem que ficar com medo mesmo. Glórias a Deus por isso. Todo Acabe vai temer quando um Elias cheio do Espírito se levantar. Pode até mandar matar, não tem problema não. Porque Elias sempre vai ser Elias. E no final, a história de Elias vai ser sempre a mesma. Ele vai ser levado num redemoinho. Oh, glória. Aleluia. Versículo de número 13. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Não vem para cá dizer para mim que você se candidatou, que você fez e aconteceu pela esquerda isso e aquilo, e você apoiou aí o diabo, o inferno e tanta coisa. Não vem dizer para mim que você estava cheio do Espírito quando você fez isso, não. Mas eu penso no Bolsa Família. Vai trabalhar! No meu entender, a dignidade vem do trabalho. Trabalho desde os 10 anos de idade. Estou atrás da minha aposentadoria porque contribuí e porque trabalho há 47 anos. Então eu tenho o direito de me aposentar. Para com isso. Agora, eu sou a favor do governo ajudar aquilo que é lei. A lei diz que
todo filho deficiente, físico ou mental, tem direito a uma pensão vitalícia de um salário mínimo. Então, se alguém tem um filho excepcional ou especial, vá ao INSS, leve o laudo do menino, leve o menino, faz a perícia e vai receber o benefício para o resto da vida. Agora, fazer filho em baile funk de bandido e depois dar entrada em bolsa miséria, eu discordo. Vai trabalhar, fez filho, agora paga o preço, trabalha. Ah, mas o bandido não paga pensão e não dá nem para botar na justiça. Quem mandou ir atrás do bandido? Fosse estudar, vai estudar, vai trabalhar, vai se especializar, vai se profissionalizar. Eu sou a favor de um projeto que a prefeitura tem que ajuda idoso com um valorzinho que é uma merreca, quer ter uma vergonha? Um valorzinho para quem ganha menos de 3 mil reais, um valorzinho que é uma merreca, para ajudar na alimentação do idoso. Sou a favor, porque o idoso que já passou de uma fase, já trabalhou, já contribuiu, já fez tanto, ele precisa viver a sua velhice de forma saudável e sair é salutar, e eu concordo. O Espírito Santo, quando vier, ele vai falar a verdade, ele não vai mentir não, e ele vai guiar a igreja na verdade. Ele vai guiar o homem na verdade. Por quê? Porque ele não vai falar de si mesmo, mas ele vai falar, ele vai dizer tudo o que nós temos ouvido de Cristo, e ele vai nos revelar o que está por vir. Vai revelar o quê? O que está por vir. O que está por vir? O fim vem. O fim vem. Vem aí o arrebatamento da igreja. Vem aí grande tribulação para quem ficar. Tribunal de Cristo e boda do Cordeiro para quem subir. Aleluia. Vem aí. Aleluia. Verso 14. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Fecho aqui no verso 15 dizendo: tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Aqui não há discordância, discrepância. Não. O Espírito Santo vai repartir contigo tudo aquilo que Jesus tem. No céu não tem divisão, não tem partido. Aleluia. Uma das piores pragas que existe no mundo, e no Brasil especialmente, eu nunca vi uma loucura. A maior nação do mundo tem 2 partidos só políticos, que faz eleições democráticas. E não precisa tanta palhaçada para poder se ganhar. O Brasil tem mais de 100 partidos políticos. E um montão na espera para ser aprovado. Como é que se aprova tanto partido? Para quê? E aí, verba partidária. Ou seja, eu vou pagar para o cabra se candidatar para ter imunidade parlamentar,
para ter um salário de mais de 30 mil reais, mais de 100% de benefício em cima, que o salário de um deputado passa de 300 mil reais por mês. Nenhum deputado mora fora da Barra da Tijuca, ou Recreio, ou Ipanema, Leblon, ou Arraial do Cabo, e por aí vai. Eu vi que a maioria deles colocou lá que não tem patrimônio. Cabra safado que ganhou mais de 100 mil votos aí para deputado federal, diz que é pastor. Safado que botou lá seu patrimônio menos de 20 mil reais, e patrimônio, isso em dinheiro, mas patrimônio mesmo, nenhum. Mas gastou mais de 1 milhão na campanha. Safado. Você precisa do Espírito Santo. É o Espírito da verdade que tu não conhece, feliz. E o pior de tudo é que o desgraçado faz parte, não de uma igreja, mas de um aglomerado, de uma instituição religiosa, viu? Que tem tanta paróquia, porque não é igreja, é paróquia. Sei lá o que, não é nem sinagoga, senão eu vou ofender o judeu. O judeu tem sinagoga e eles estão lá para adorar lá, e os seus 613 preceitos, né, da lei, porque a lei não é só os 10 mandamentos, mas a Torá. A Torá são 613 preceitos, né? Lei bíblica, lei falada, costume, tudo envolve, tudo é lei para o judeu. Tem que cumprir. E no conceito judaico, para você ser perfeito, você tem que ser cumpridor dos 613 preceitos. E aí eu digo, nenhum homem é capaz, mas teve um homem que cumpriu toda a lei e disse: e se a gente for guiado pelo Espírito Santo, se o Espírito estiver em nós, nós vamos também ser capazes de crescer até a estatura de varão perfeito, que é Jesus. Deus abençoe a sua vida, que a sua semana seja de milagre. Viva para Deus, vive em Deus, e não deixe de ser guiado, movido, cheio, repleto do Espírito Santo. Chama o Espírito Santo, ele quer ser parceiro. Quando você entrar no carro para sair, chama o Espírito Santo. Quando você for dormir, chama o Espírito Santo. Quando você acordar, chama o Espírito Santo. Viva no domínio do Espírito Santo, em nome de Jesus.